Veja no ICL Notícias, segunda edição. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Governo Trump e parlamentares da direita americana ameaçam Xandão. Comitê do Congresso aprova a lei que atinge Moraes e Casa Branca faz alerta ao Brasil. Sem baixar a cabeça. Em reunião do BRICS, Lula critica poder das corporações na inteligência artificial. A inteligência artificial traz desafios éticos, sociais e econômicos. E manda recado para Trump. Negociar com base na lei do mais forte é um atalho perigoso para a instabilidade e para a guerra. Metralhadora de mentiras. Em campanha pela anistia, Bolsonaro diz que 8 de janeiro foi programado pela esquerda e que primeira turma do STF é Câmara de Gás. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberto, Eduardo Moreira, da Voz Trabalhadora no YouTube. E também boa noite para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Estamos a postos nessa quarta-feira, meiuca de semana, pré-carnaval, Chico Sá, Rodrigo Viana. Mas não tá fácil, né? Não tá fácil. O mundo não se acabou, mas está a caminho, viu? Tá. Hoje, acordar nessa quarta-feira, com as notícias vindas lá do Trump, principalmente, pelo amor de Deus. Lá do Congresso dos Estados Unidos, aprovando um projeto de lei criando sanções contra o Xandão, né? É um ataque sem precedentes contra o Estado brasileiro, né? Contra o Brasil, né? Os bolsonaristas fizeram lobby e os republicanos, aliados de Trump, aprovaram uma regra que ataca diretamente o Brasil. É uma pré-declaração de guerra contra um poder da República Brasileira. É muito grave o que eles estão fazendo. É uma provocação que vai levar a desdobramentos muito sérios. O governo brasileiro está sendo cauteloso e o Alexandre de Moraes ainda não reagiu. Mas os cafajestes trumpistas e bolsonaristas, como sempre, estão tocando fogo e esperando o incêndio se propagar. E tem que ver até onde vai essa crise, né, entre Brasil e Estados Unidos, porque daí parece que a gente já está chegando no pior que se poderia chegar, Chico. Ela só faz que a gente tenha um cenário bem explícito de quanto não são patriotas esses que se vestem de verde e amarelo por aí, esses canalhas, né, que na verdade são entreguistas. Eles estão indo lá para prejudicar o país. Nessa hora a gente tem que separar bem essa gente. Muito bem, a gente vai daqui a pouquinho entrar em mais detalhes a respeito disso e no que isso implica de fato, né? Quais são essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente também tem um sinal vermelho em mais uma pesquisa. Sem dúvida. Avaliando o governo Lula, não é isso, Rodrigo? É por aí que a gente começa. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse tema, que é o tema principal de hoje, com o Jamil Chad, inclusive, diretamente dos Estados Unidos. E Heloísa Vilela. A Elo, que tem muita experiência também na cobertura, morou 30 anos nos Estados Unidos. E o Jamil Chad, nosso correspondente, vai falar diretamente de lá para comentar os desdobramentos, né, Chico, Hoje Gabi? só tem craque aqui, né? Só craque. Leandro Demore também vem. Leandro vai sentar nesta cadeira aqui. Essa cadeira aqui, que não é a do Datena, tá esperando pelo nosso Demore. Não ele pode vir tranquilo e sossegado. Pode vir tranquilo. É isso mesmo. Bom, quem não está sossegado é o governo Lula, né? A gente falava sinal amarelo, nova pesquisa, sinal amarelo para o governo, sinal amarelo. Eu diria que agora chegou o sinal vermelho. Alerta vermelho. Tempo ruim para Lula. Mais uma vez, sempre lembrando, é consequência de 2, 3 meses de bombardeio incessante, de derrotas incessantes na comunicação e nas redes sociais, de ataques do mercado financeiro, né, que vieram no ano passado. A crise do Pix deixou um estrago, uma sensação de que há algo ruim no ar e, claro, né, uma questão concreta, o aumento de preço dos alimentos. Tudo isso deu em mais uma pesquisa e dessa vez realmente a mais preocupante de todas, porque ela foi feita regionalmente e mostra queda de aprovação, inclusive naqueles estados onde tradicionalmente o PT, o Lula, a Dilma, o Haddad ganharam eleições até com uma certa facilidade.
Então a desaprovação ao governo está batendo forte também na Bahia e em Pernambuco. Claro, Lula continua ganhando a eleição na Bahia e em Pernambuco se a eleição fosse hoje, mas há uma sensação ruim batendo também nesses estados que costumam ter uma tolerância, uma memória, né, assim, do que foram os primeiros governos do Lula e também da Dilma. Mas vamos trazer aqui alguns dos quadros. Pesquisa Quest. Né? O primeiro quadro é uma pesquisa diferente que ela é regionalizada por estado. Vamos colocar aqui na tela. São 8 estados pesquisados. Em São Paulo, é impressionante, né? O índice de aprovação é de apenas 16%. Quando se pergunta, você tem uma impressão positiva ou negativa do governo? Só 16% positivo. Né? Em Minas Gerais também abriu demais. Olha, em Minas Gerais havia um empate entre negativo e positivo. De repente abriu totalmente. Só 22% de avaliação positiva. Mas eu quero chamar a atenção para 2 estados aqui, ó, Pernambuco e Bahia. Né? O Lula costuma ter 70% de votos, 60%, 70% nesses 2 estados, o Lula, a Dilma, o Haddad. Pernambuco, há um empate entre avaliação negativa e positiva, estamos falando do governo. Como é que você avalia o governo Lula? Empate, 37% negativo, 37% positivo em Pernambuco. Na Bahia, 38% de negativo. Né? Então, em 2 estados importantes, né, peças ali de resistência contra o bolsonarismo, Bahia administrada pelo PT já há 5 mandatos, Pernambuco administrada pelo PSB, um aliado do governo, já há vários mandatos e com forte apoio ao Lula, nos 2 estados, um aumento da reprovação ao governo. Qual é o motivo? A pesquisa vai desdobrando. Vamos lá, a tela que mostra a questão dos alimentos. Mais de 90% das pessoas em todos os estados pesquisados dizem que o preço dos alimentos aumentou, o que mostra que as pessoas estão indo ao supermercado e vendo a realidade e falando. Você acha, como é que ficaram os preços dos alimentos no último mês? 96%, 95%, 94%, subiram. É um fato. Né? Então isso aqui é o que pesou de maneira fortíssima para esta avaliação do Lula cair mesmo em estados que sempre deram vitória para o PT. E depois, quais são os temas que mais preocupam você? Né? É a próxima tela que a gente vai trazer aqui. Quais são os temas que mais preocupam o brasileiro? Qual é o problema mais grave que o seu estado enfrenta hoje? Olha o papel aqui da violência, por exemplo. Em São Paulo, 34% dizem que é violência e saúde 19%. Economia, 5%. Pouco, né? Violência, que é papel das secretarias estaduais de segurança pública, mas que estão na conta do Lula. Então, isso é que mostra como a sensação de mal-estar vai avançando sem muita lógica, às vezes. No caso do preço de alimento, tem lógica. As pessoas estão chateadas, estão... Agora, no caso de violência, claro, você tem que cobrar todo mundo, os governantes em geral. Mas se cai a aprovação do Lula por causa da violência, por que não cai do Tarcísio de Freitas? Onde a violência porque eu tenho uma resposta parcial, né? Pegue todo e qualquer noticiário, internet, TV mais antiga, TV nova, qualquer meio de comunicação que chegue na casa de alguém hoje no Brasil, e principalmente aqui em São Paulo. Não há nenhuma notícia relacionada à violência que tenha alguma menção, nem que seja lá no final da matéria, ao governador do estado. Não põe assim, a polícia de Tarcísio matou... Governo SP estourando. Governo de São Paulo... Polícia, geralmente. Governo de São Paulo e olhe lá. E olhe lá. Mas então... Ao contrário, assim, sei lá, hoje caiu hoje mais um bom índice de desemprego do governo. Quem fez isso? País diminui o desemprego. Quando é federal e a favor, país diminui o desemprego. Quando é estadual e contra, é um longínquo governo do estado. Algo bem abstrato. Sem dúvida. Então, em São Paulo, a violência está em primeiro lugar com a maior preocupação. No Rio de Janeiro também. É o estado onde a violência mais apavora, né, Gabi? 71% dizem que é a violência no Rio de Janeiro. A saúde muito menos, ó. No Rio de Janeiro pesa muito menos. Né? Menos a percepção, né? 11%. Isso aqui é percepção, claro, né? Quando você vai para estados como Paraná, aí não é a violência, é a saúde. Olha o terceiro de São Paulo. Olha o terceiro de São Paulo também na conta do Lula. Enchentes, Entendeu? É a sensação. É a sensação ruim. O cara não quer saber quem faz aquilo.
Exatamente. Aí quando você vai a Pernambuco, 32% violência, 25% saúde. Em Goiás, outro dia até o Caiado brincou, em Goiás não tem problema de violência. Pela pesquisa, acho que até ele tem razão, né? Em Goiás, só 9% dizem que a violência é o maior problema, 40% citam a saúde como uma questão, porque as pessoas têm dificuldade, né? A grande maioria não paga convênio, nem consegue, e aí vai para a fila do SUS. O SUS funciona razoavelmente bem, mas as coisas demoram, a gente sabe como é que é. Né? Então, é uma preocupação. A população está envelhecendo, como é que faz? O meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó ficou mais velha, tem que fazer um exame, tem que esperar 6 meses, 1 ano. Né? As pessoas têm esse incômodo. Agora, de novo, por que o incômodo bate no governo federal e não bate nos governos estaduais? Aí você tem uma conjunção de fatores, e eu diria o seguinte também, já que o Chico falou do Tarcísio, da maneira como é a cobertura. Nunca vi a imprensa brasileira tão blocada com um projeto como com o projeto Tarcísio. Talvez só com o Fernando Henrique Cardoso, logo depois do Plano Real. Ali houve uma torcida, um negócio que foi impressionante. Nem com o Collor, hein? Porque o Collor tinha uma desconfiança, ele era de um setor assim... o Collor, a Globo foi entrar... Na última hora, né? Não, foi agosto, mas não entrou logo de cara. Quando o Roberto Marinho... Roberto Marinho chega a receber o Collor, não entra, aí testa ali um pouco, ele queria o Quércia de candidato, o Quércia não saiu. Depois tentaram o Covas, o Afif. Testou vários candidatos, até que foi. Foi o Collor. Assim, direto com o Tarcísio, é difícil. Ô Gabi, e assim, é um projeto, então você tem a imprensa, hoje muito na mão do setor financeirizado, né? Fechada com o projeto Tarcísio, que traz o bolsonarismo para dar suporte popular e faz o projeto que interessa para a burguesia, que é de privatização, de demolição do que sobrou de direito social, etc, etc. Então, está muito blocado. Não quer dizer nem que ele vai ser candidato, mas que está uma coisa blocada, impressionante. Tem esse esforço de tentar levar esse projeto à frente, que pode ser com o Tarcísio, pode ser com outros. Bom, vamos voltar para a pesquisa, né? Então, eu estava falando aqui das maiores preocupações nos estados, tem uma diferença aqui dependendo do estado. E, eleitoralmente, como é que fica? É interessante, é uma pesquisa que fez intenção de voto para presidente por estado. Em São Paulo, Jair Bolsonaro venceria hoje a eleição com 45 a 36, parecido com o que deu, né, em 2022, onde Bolsonaro ganhou em São Paulo por essa proporção, mais ou menos 10 pontos de vantagem. Em Minas, empate com leve vantagem para o Bolsonaro, e lembrando que o Lula ganhou em Minas, foi ao contrário, ganhou por uma levíssima vantagem na eleição de 2022, Rio de Janeiro, empate. O quadro nem é tão horrível para o Lula do ponto de vista, pelo grau ali, a hora que você pergunta de aprovação do governo, eu achei que o quadro eleitoral estaria muito pior para o Lula. Sim. Mas não está tão horrível para o Lula. Mas é preocupante, é sinal vermelho para o governo. Rio de Janeiro, empate. Bahia, o Lula ganha. As pessoas estão desaprovando o governo na Bahia, mas a hora que fala, Lula contra Bolsonaro, é 60 a 26, 59 a 26 para o Lula na Bahia. Pernambuco, a mesma coisa. Estão desaprovando ali, estão desconfiados com o governo, mas é Lula de novo, se perguntar em Pernambuco e na Bahia. E, ao contrário, vale para São Paulo, para o Paraná, né, onde o Bolsonaro ganharia a eleição. Então, o quadro muito... 2022. Muito 2022. Agora, o Felipe Nunes, que é o responsável por essa pesquisa, chama a atenção para o próximo quadro, que é o quadro quando colocam o Tarcísio no lugar do Bolsonaro. E aí ele diz o seguinte, enquanto o quadro Lula-Bolsonaro é muito parecido com o que veio de 22, quando você olha para o Tarcísio, que nem é tão conhecido nacionalmente, ele mostra um potencial de crescimento realmente forte. Aí, se a eleição fosse hoje, o Tarcísio ganharia do Lula em São Paulo por uma diferença maior do que o Bolsonaro ganhou em 22, porque ele é o atual governador de São Paulo, tem 54 a 30. Ele sairia de um patamar fortíssimo em São Paulo. Nem tanto em Minas, né? Nem tanto em Minas. Rio de Janeiro ele perderia, porque é desconhecido, né? Na Bahia apanharia feio, como o Bolsonaro também apanha. Em Pernambuco apanharia feio, como o Bolsonaro também apanha. Mas ele partiria de uma base em São Paulo melhor do que do Bolsonaro, né? Porque ele está com essa imagem favorecida pela cobertura midiática em São Paulo, né? E porque o jeito dele casou com um certo jeito de um público de São Paulo, que já votou no Maluf, né? Que apoia essa coisa de bandido bom é bandido morto, e ele dialoga com essa herança. O malufismo era uma cadeira que estava vazia aqui em São Paulo, o Tarcísio ocupou essa cadeira.
ocupou essa cadeira. Então ele junta bolsonarismo com uma memória de uma direita paulista, com o desejo de privatizar tudo da burguesia e de uma parte da classe média de São Paulo que acredita nisso. Votou nos tucanos muito porque acreditava nisso. Privatiza tudo que é melhor, o liberalismo, essa coisa toda. Mas esse é o quadro quando o Tarcísio é o candidato. Eu não tenho aqui, mas testaram também o Gustavo Lima como candidato a presidente. O Gustavo Lima, o cantor. E o Gustavo Lima tem um resultado muito parecido com o Bolsonaro e com o Tarcísio nos estados mais assim conservadores. São Paulo, Paraná, Gustavo Lima ganha do Lula. O que faz a gente concluir que é o seguinte, tem um público em São Paulo, em Goiás, em outros estados brasileiros, que seja qual for o candidato bolsonarista que se apresente contra o Lula, vai ganhar, mais ou menos pela mesma margem. Até o Gustavo Lima, que é um cantor que não tem tradição política nenhuma. Então, tem esse dado também da pesquisa do ponto de vista eleitoral. Bom, a gente já falou várias vezes aqui, o Tarcísio, né, tem o projeto do Tarcísio ser candidato, mas eles têm um nó, por enquanto, difícil de desfazer, que é o Bolsonaro insistindo na candidatura dele e dizendo assim, só aceito apoiar outro se esse outro se comprometer em me indultar, em me dar anistia, em se jogar no precipício comigo. E o Tarcísio dificilmente fará isso, né? Ele tem o governo de São Paulo e tem uma reeleição praticamente garantida. Então fica esse jogo amarrado do lado da direita. E o Bolsonaro dobrando a aposta, falando cada vez mais loucuras. Se ele está querendo conquistar apoios na sociedade para tentar reverter a imagem que se tem de que ele é o comandante do golpe, ele não podia estar fazendo o que ele fez. Foi dar uma entrevista para o Léo Dias, que é um jornalista mais ligado a site de fofocas, né, Gabi? É um jornalista, publica muita coisa para essa área de fofoca, de artista, não sei o quê. O Bolsonaro, e o Léo Dias até mostra uma certa simpatia pelo bolsonarismo, né? Nem cobre muita política, mas o Bolsonaro foi lá e deu a entrevista achando que ia deitar e rolar. Eu vou falar com esse Léo Dias, o cara vai ser meu amigo e eu vou falar o que eu quiser. O Léo Dias até que apertou ele. Apertou um pouco. Olha, eu diria que até mais do que a mídia convencional do Brasil. Pode ser. Do que a mídia política de Folha, Estadão, com certeza. Porque não levou as loucuras que o Bolsonaro saiu falando. Sabe o que ele falou, Gabi? Depois nós vamos trazer aqui o vídeo. Não sei, a nossa equipe tem o vídeo já separado do Léo Dias? Temos separado, Ricardo? Estamos separando ainda. O Bolsonaro diz que o 8 de janeiro foi armado pela esquerda. Vamos lá, vamos rodar esse vídeo para ver a cara de pau. Vamos lá. Ali foi o quê? No meu entender, a minha opinião, armado pela esquerda. Não, mas foi um ato de... Vandalismo. Não de tentativa de golpe. Não de jeito nenhum. Você vai dar golpe num prédio, sem nada, sem presidente, sem arma. É uma tomada do poder. Você entende? É tomar o poder. Tomar o poder é invadir palácios. Você acha que aqueles coitados, com Bíblia na mão, com bandeira do Brasil, vovós... Coitados mais ou menos, né, presidente? Quem estava coordenando esse pessoal? Tinha que ter o comandante. Não, claro que tem. Eu quero saber se o senhor me diga quem é o comandante. Mas não dá para chamá-los de coitados. Não, são pobres coitados. São pobres coitados. Tinha gente que nem teve lá e foi preso. Olha, o Léo Dias não engoliu essa coisa de pobres coitados. Ele estava falando de pobres coitados e falou que o 8 de janeiro foi armado pela esquerda. Aliás, agradecer o canal do Léo Dias que nos cedeu as imagens para que a gente pudesse rodar aqui. São imagens do canal do Léo Dias. Mas é uma metralhadora de mentiras, né? Por esse caminho, você acha que ele vai conseguir se defender tecnicamente? Os advogados devem estar enlouquecidos, né? Mas com a entrevista dessa, é como ele estivesse no palco onde ele começou, da Luciana Gimenez. Quando começa a mesma coisa. Aí é a hora de jogar o absurdo. Aí é para falar com o público dele, é para apelar para a rua. Aí não tem preocupação técnica de defesa. Aí quanto mais absurdo, melhor. Tá falando pro gado. Aliás, a esquerda ficou já falando no Léo Dias. Eu acho que é muito parecido com o que ele já fez e conseguiu o resultado. Eu não acho que foi erro dele, eu acho que ele foi no lugar certo. Não, para trazer apoio político, talvez sim, mas do ponto de vista da estratégia jurídica, de você tentar dialogar com os ministros e tal... Se o STF fosse levar a sério o Bolsonaro, que não leva mais, eu acho, seria um desastre completo, né? Do ponto de vista da Para estratégia. qualquer outro político seria um desastre completo.
Mas no caso dele, o que é absurdo para o Bolsonaro, né? Esse cara fez o que quis, cara. Esse cara louvou torturador, ele fez o que quis e ele tem 30% de apoio da população. Ameaçou bater na Maria do Rosário, dentro do Congresso Nacional, cuspiu na estátua do Rubens Paiva, né, Gabi? A base bolsonarista é isso mesmo também, né? Porque eu tava, aquela experiência, né? Esses dias eu tava num carro de aplicativo e tava ligado ali num canal bolsonarista e eles reproduzem mentiras, assim, com a maior tranquilidade do mundo, dizendo, não, esses áudios, por exemplo, que a gente comentou aqui essa semana, a gente, inclusive, reproduziu os áudios aqui, na verdade, não tem nada a ver com o Bolsonaro, só prova que Bolsonaro não estava envolvido. É um negacionismo mesmo. É um negacionismo. Eles já fizeram negacionismo na saúde e o Bolsonaro quase ganha a eleição, então estão agora praticando o negacionismo em relação ao 8 de janeiro. Mas eu diria que enquanto houver essa direita tosca, né, o Lula, apesar de todas as dificuldades econômicas, estará de pé e com força, porque muita gente no país olha para isso e fala, por favor, temos que fazer uma candidatura para se contrapor a isso. Só para completar, né? Então tem o Bolsonaro dando essa entrevista, repito, o jornalista cumpriu ali o papel, o Léo Dias, não conheço pessoalmente, mas questionou, presidente, peraí, coitado também não, presidente. Como assim coitado? Como é que o senhor chama isso? Eles invadiram. Não, eles invadiram, presidente. Como assim coitado? Né? Cumpriu. Ele foi arrojado até, né, em relação ao que a gente está acostumado na imprensa. Verdade, foi melhor do que... Costuma ser mais cordial. Eu digo a imprensa de política, a imprensa dita mais séria. Verdade. Ele foi assim até mais informal e eu acho que o Bolsonaro não esperava. Agora, e o Marcos Duval, Gabi? Vamos rodar só um trechinho. Esse senador ele que disse que era da SWAT nos Estados Unidos, eles têm essa obsessão de bater continência para os Estados Unidos, de ser mais norte-americano do que brasileiro. Você viu o que disse o Marcos Duval? Vamos rodar aqui. Ele pediu que os Estados Unidos invadam o Brasil, um senador da República. Então, explicita a maneira como eles estão atuando. Vamos rodar esse trecho aqui do Marcos Duval. Pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. O olhar injetado, né, Chico? Meu Deus do céu. O olhar assim injetado, parece um malucado, né? Mas acho que chamá-lo de maluco é até um elogio, né? Isso merece. Ele não é maluco, não. Maluco é outra coisa. É inacreditável, né? Agora, ele está pedindo a invasão dos Estados Unidos, do Brasil pelos Estados Unidos. Também a gente pode questionar juridicamente, né, as implicações que uma declaração dessa pode ter. Porque não vai dar nada. Desculpa, né, mas a gente já não tem ilusão nenhuma em relação à Comissão de Ética do Senado, da Câmara. Vai continuar do mesmo jeito que foi na gestão Lira e do Pacheco. Quem foi punido? Ninguém. Isso seria uma punição fácil. O cara é mais que um traidor do país, né? O cara está pedindo uma invasão. E tem a ver com o que eles estão fazendo lá, fazendo lobby no Congresso dos Estados Unidos para aprovar essa lei, né, sobre a qual a gente começou o programa falando, né? Essa lei, no mesmo embalo. No mesmo embalo de que Estados Unidos nos salvem. Nos salvem do quê? Né? Eles são os operadores desse pensamento colonial, né? De serem colônias, literalmente. Deviam mudar mesmo para Miami, todos eles, né? É inacreditável, mas todo dia a gente traz uma declaração nova dessa turma que deixa a gente estarrecido, né? Agora, a gente também pegando um pouco uma carona nisso, né, de Estados Unidos, vamos falar sobre as sanções, vamos dizer assim, né, ou esse projeto de sanções que querem contra o Brasil e contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é de um comitê do Congresso americano aprovando hoje essas sanções, uma proposta que se chama Censores em Nosso Território. A gente falou sobre ela ontem aqui também, que estabelece a deportação e o veto de entrada a qualquer estrangeiro que atue contra a liberdade de expressão. Estou trazendo aqui a avaliação desse comitê, né? Projeto que precisa passar pelo plenário da Câmara agora e pelo Senado, e depois só seria sancionada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos chamar a Elô Vilela, também, que está acompanhando esse assunto, para a gente tentar entender. Elô, boa noite. Boa noite, pessoal. Olha só em que ponto, em que pé que estamos, aonde nós chegamos. É um negócio inacreditável, né? Não só o que os brasileiros estão fazendo, mas a resposta que eles estão conseguindo. É uma coisa muito absurda. Ô, Elô, eu lembro que você, num especial que fez
logo depois da vitória do Trump, você foi a Nova York e entrevistou apoiadores do Trump, um rapaz que acho que era até filho de imigrantes, mas morador lá de Nova York, e que ele sabia tudo do Alexandre de Moraes. Ele era trumpista, um dos coordenadores do comitê lá do Trump num dos bairros de Nova York, né, e tal. E ele falava que o Moraes tinha que ser combatido. Então, essa é uma pauta que os brasileiros da extrema-direita conseguiram levar para a extrema-direita lá dos Estados Unidos e começa a ter consequências institucionais. Até onde você acha que vai isso, Elô? Daqui a pouco nós vamos mostrar que a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil fez questão de tuitar isso, de mostrar, olha, estamos aprovando lá, é para vocês mesmos ficarem de olho, né? Então, é uma ameaça, né? É uma ameaça aberta a um dos poderes da República no Brasil, né? Exatamente, Rodrigo. Foi bom você falar nisso, porque ontem mesmo eu conversei com o pessoal do Itamaraty e até ontem a reação deles era, olha, tem um projeto de lei que está lá no Congresso, na Comissão de Justiça, mas que não fala do Brasil, não fala do Alexandre de Moraes, então não cita nada disso, por enquanto não é com a gente, não tem por que a gente vestir a carapuça antes de acontecer alguma coisa. Agora, hoje mudou tudo de figura quando saiu esse tweet. Esse tweet foi feito, como me disse uma pessoa do Itamaraty, pelo do secretário de Estado. Mas é a pessoa que cuida do hemisfério. Então, ele fez esse tweet e a embaixada se deu ao trabalho de traduzir para o português e botar nas redes sociais. Ou seja, Brasil, olha só, alerta, porque a gente vai para cima. É isso que está escrito ali, em outras palavras. Então, até ontem, não era um problema institucional, não era uma questão entre governos, entre estados. Agora passou a ser. Agora passou a ser porque é um aviso declarado, uma declaração de guerra diplomática. E o que essa extrema-direita que está no poder hoje nos Estados Unidos é justamente o que eles estão tentando fazer, é atrair o Brasil para uma disputa diplomática. Eles estão querendo a todo custo provocar uma disputa diplomática. Até agora não saiu nenhuma nota oficial do Itamaraty, mas o que eu ouvi hoje é que vai sair, se não ainda hoje, amanhã. Porque ontem mesmo eles já me diziam, país como o Brasil, do tamanho do Brasil, não vai aceitar uma jogada arrogante de quem quer que seja. Isso foi me dito ontem por uma pessoa do Itamaraty. Então, eles estão olhando para tudo que está acontecendo como uma tentativa de quem tentou, né, de quem quis dar um golpe aqui no Brasil e não conseguiu, agora trazer o golpe de fora para dentro. Por isso, empurrar o Brasil para um confronto diplomático com os Estados Unidos para tentar trazer, então, enfraquecimento político do governo brasileiro de fora para dentro. Assim, é um total absurdo dos supostos patriotas que estão agindo de acordo com quem quer destruir o país, né? Quem quer destruir o governo brasileiro. E querem reabilitar o golpe à moda antiga, que era o de 64, bancado pelos Estados Unidos. É a parte 2. Agora é de forma eletrônica. De forma eletrônica, esse tweet que a Elô citou, a gente tem ele aqui, né? Porque só para dar a explicação da linha do tempo, né? Foi depois da aprovação da proposta do comitê, aí um escritório, né, do Departamento de Estado mandou esse alerta para o Brasil por meio do X. Então, Embaixada dos Estados Unidos, você está vendo aí na sua tela, compartilhou essa publicação com tradução dizendo o seguinte: o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Chico, Rodrigo e Elô, a gente tem acompanhado muito aqui, né, a percepção, vamos dizer assim, né, que a própria Constituição dos Estados Unidos tem a respeito de liberdade de expressão, a interpretação que eles fazem também é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque lá que a gente tem é que é um bere vale geral. Tudo. Eu queria só voltar a esse texto aí da mensagem, se puder colocar na tela, porque eles se colocam como protetores da liberdade de expressão no mundo. Né? Então, como se eles definissem o que é a verdade, né? Não, primeiro que querem definir o que é a verdade para o mundo inteiro. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos. Meu filho,
Elas podem ser sediadas nos Estados Unidos, mas estão atuando no Brasil, então tem que respeitar a lei e a justiça brasileira. É isso que está fazendo o Alexandre de Moraes. A empresa tem sede nos Estados Unidos, então não vem atuar no Brasil, retira. Para de atuar aqui, Não vai ter problema nenhum. Fica defendendo a liberdade de expressão aí no Texas, para liberdade de queimar pessoas vivas no Mississippi, como se faz até hoje a extrema-direita dos Estados Unidos. Podem. Então, pela lei dos Estados Unidos, façam isso nos Estados Unidos. Agora, são empresas sediadas nos Estados Unidos e que atuam no Brasil. Então não venha com esse papinho. Não vamos aceitar isso assim, como se fosse, não, estamos defendendo a liberdade. E que liberdade que eles defenderam? Praticaram mais de 100 golpes ao longo do século XX aqui na América Latina. Guatemala, Chile, Brasil, Uruguai, Argentina. Espalharam pela América Latina inteira os golpes. Que liberdade de expressão, apoiando Pinochet, apoiando a ditadura militar no Brasil. Vão cuidar da vida deles, né? Sim, não, aqui vale a Constituição Nacional Brasileira de 1988 e nada mais. É isso. E a justiça brasileira. Eu acho interessante, Rodrigo, quando o que eu ouvi no Itamaraty ontem, né? País como o Brasil, do tamanho do Brasil, não vai aceitar jogada arrogante. Essa palavra é fundamental. A arrogância com que a extrema-direita dos Estados Unidos está agindo, dizendo que a primeira emenda da Constituição americana tem que ser respeitada. Ora, tem que ser respeitada pelos moradores dos Estados Unidos, porque a Constituição brasileira tem que ser respeitada por todo mundo que estiver dentro do território nacional brasileiro. Sinto muito, gostou, não gostou, vai embora. Não pedi para você vir aqui. É isso. Agora, a arrogância com que eles falam das leis deles, como se elas tivessem que ser defendidas pelo mundo inteiro, é absolutamente execrável. Isso não pode e não vai acontecer. Agora, tem muito mais nessa história do que apenas uma disputa em torno da tentativa de golpe da turma do Bolsonaro, porque esse é um trabalho que o Itamaraty vem fazendo há mais de um ano, que é conversar com as outras embaixadas, conversar com formadores de opinião, intelectuais, políticos dos Estados Unidos, para deixar muito claro o que aconteceu aqui. E agora está a denúncia toda pronta, com todas as provas, para deixar muito claro quem que quis romper com a democracia aqui no Brasil, e que agora está tentando fazer isso via governo dos Estados Unidos, né? Agora, os Estados Unidos querem muito mais do que apenas ajudar o Bolsonaro, né? Ajudar a livrar a cara do Bolsonaro na justiça. Existe todo um jogo geopolítico que está em torno disso. Hoje, o presidente Lula estava lá no encontro dos representantes dos BRICS em preparação para o encontro que vai ter em julho no Rio de Janeiro. Defendendo o quê? Defendendo o multilateralismo, defendendo o favorecimento do Sul global e fortalecendo o discurso dos BRICS, não é isso? Então, esse é um assunto que para os Estados Unidos é essencial. Eles querem acabar com os BRICS, eles querem acabar com a articulação do Sul Global, como querem também, como muito bem disse o Arbex num programa aqui do ICL outro dia, separar a Rússia da China, porque esses dois países nunca tiveram tão próximos como eles estão nos últimos 3 anos. Então, toda essa jogada dele de ajudar a Rússia a acabar com a guerra na Ucrânia nada mais é do que uma tentativa de separar a Rússia da China, como eles querem também separar o Brasil da China, separar o Brasil dos BRICS, porque o problema deles é enfrentar o crescimento da China, que, claro, já está ultrapassando os Estados Unidos. Vamos daqui a pouquinho chamar o Jamil Chad para essa conversa. Só queria citar aqui, quando a gente vê, porque está envolvendo ali Congresso e tal, tem um deputado republicano que o próprio Jamil Chad colocou na coluna dele, que é o Darrell Issa, ele é da Califórnia, e aí ele diz que isso é um resultado direto para a gente ter uma ideia de como é que funciona o pensamento dessas pessoas, né? De uma suposta censura contra os americanos. E aí ele diz, esse projeto aconteceu, ele admite, quando o Elon Musk se recusou a aceitar as demandas do Brasil e quando o X foi suspenso em todo o país. E aí depois ele diz, a minha proposta diz, ignore as nossas leis em seu país, é seu direito. Só que na sequência, o que ele fala? Se quiser fechar X, Meta, outras plataformas, tudo bem, mas não espera vir para os Estados Unidos com vistos
um visto se você é um perpetrador da censura. Quer dizer, tudo bem você respeitar a lei do seu país, né? Você ter a sua própria legislação, mas você não pode entrar nos Estados Unidos. Como é que você está defendendo a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, quer dizer, tudo bem você ter a sua soberania, mas então não vai entrar nos Estados Unidos? Parece... Mas não vai perder muita coisa, não. Não. Nesse período agora, acho que não perde muita coisa, não. Agora, eu vi uma coisa interessante, que os democratas estão querendo empurrar nesse pacote aqui, que nasceu contra o Brasil, mas empurrar a censura também ao Vladimir Putin. E isso é previsão de uma confusão medonha quando forem votar de verdade. Porque só passou na comissão. Eu vi pronunciamento de vários deputados democratas, a partir da discussão de ontem, assim, tá no El País, na versão que eles fazem, chamada América, nos jornais dos Estados Unidos hoje, que os democratas vão aproveitar para tentar fazer isso com países que eles julgam que faz o mesmo que o Brasil está fazendo agora. Se vale para o Brasil, tem que valer para o Putin. Porque não está lá escrito Brasil, Alexandre de Moraes. Para atrapalhar o Trump, né? Então, a previsão que isso demore muito por conta dessa confusão. Eles vão tentar incluir isso. Agora você veja. Incluiu vários outros personagens. Agora você veja, né? Nos Estados Unidos, nem os democratas se salvam, porque a arrogância deles continua sendo a mesma. Eles só querem incluir mais gente nessa proposta para atrapalhar um pouco a vida do Trump. Mas discutir o absurdo que é você querer legislar a vida de outro país, eles não discutem, porque eles também são tão arrogantes quanto. O DNA do estadunidense. Bom ponto, é verdade. Eu queria aproveitar que a Ilô... a gente está olhando assim com lupa o caso do Alexandre de Moraes. E a Ilô falou, pera, isso aí é um pedacinho de um jogo muito maior, a disputa dos Estados Unidos com a China, etc. Hoje, ou ontem, o economista Jeffrey Sachs, que é um dos mais influentes do mundo, fez uma palestra no Parlamento Europeu e disse, literalmente, que a Europa deve se afastar dos Estados Unidos, deve romper, ou pelo menos diminuir, reduzir a dependência e a parceria histórica que construiu, inclusive, a OTAN no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Até o líder ali do partido vencedor na Alemanha também, né? Ele seguiu a mesma linha. Ele disse isso diante desse perigo, porque os Estados Unidos hoje, diz o Jeffrey Sachs, estão com uma política totalmente voltada para dentro, né? E a Europa ficar a reboque disso coloca a Europa em perigo. Ele disse para o Parlamento Europeu, saiam, interrompam essa aliança agora, porque com o Trump no poder, isso não vai dar certo. Então, o Trump pode estar ajudando a desmontar, né, Ilô, essa aliança que vem desde a Segunda Guerra Mundial e que os Estados Unidos sozinhos têm muita força, mas em parceria com a Inglaterra, com a Europa, tem muito mais. Então, se isso se romper de alguma maneira, perde-se influência. Então, o Trump, ao fazer isso, será que ele está aumentando a influência dos Estados Unidos no mundo ou pode reduzir a influência dos Estados Unidos no mundo? É uma pergunta também que eu deixo aqui. Olha, eu acho, Rodrigo, que o que o Trump está fazendo é acelerar o processo de derrocada dos Estados Unidos no mundo que já vinha acontecendo. A situação da Europa é trágica, porque a Europa embarcou na aventura dos Estados Unidos na questão da Ucrânia, que forçaram uma aproximação ali militar até a fronteira da Rússia, tentando trazer a Ucrânia para a OTAN, né? E transformaram a Europa numa situação assim, econômica dificílima, porque perderam o gás da Rússia e a inflação explodiu e a ultradireita está avançando porque a situação econômica piorou. Então é todo um imbróglio que já vem de mais tempo e que o Trump com certeza está acelerando. É isso. Eu queria trazer também uma fala do Eduardo Bolsonaro, porque ele diz que ele está por trás dessa articulação toda do Congresso dos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista para o UOL, para a Raquel Landim, e aí ele falou o seguinte, vou abrir aspas aqui para o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do Jair. Nessa reunião comigo e com o Figueiredo, a deputada Maria Salazar se comprometeu a reapresentar o projeto de lei, que é o trâmite correto, regimental dos Estados Unidos.
No mesmo dia, quando saímos da reunião com ela, nós fomos no Comitê Judiciário do Jim Jordan e também conseguimos falar com ele. Ele se comprometeu a dar celeridade e está cumprindo. Aí aqui ele foi junto com, quando ele está falando do Figueiredo, ele está falando do Paulo Figueiredo, o neto do João Figueiredo. Ditador. O ditador denunciado João Figueiredo. pela Procuradoria-Geral da República por incitar militares de altas patentes a marcharem no golpe. Isso, e quando ele fala do Jim Jordan, esse é o presidente do Comitê Judiciário que está prometendo aqui a dar celeridade e está cumprindo, é disso que ele está falando aqui, o Eduardo Bolsonaro, para dar aqui porque ele citou várias pessoas, né, enfim, para as pessoas entenderem do que ele está falando. Bom, eu acho que tem várias coisas assim muito preocupantes nisso aí. Primeiro, na qualidade do quê, com que dinheiro ele está indo para os Estados Unidos atuar como lobista contra o Estado brasileiro, né? Ele está indo com dinheiro da Câmara dos Deputados trabalhar contra o país que o elegeu. Segundo, como ele aparece descrito na denúncia da tentativa de golpe? Ele aparece no grupo que queria muito que o golpe acontecesse, ele e a Michelle Bolsonaro. Ao contrário do irmão, que foi mais cauteloso e não queria o golpe, né? Então, eu acho que, assim, é preciso investigar com que dinheiro ele está viajando para trabalhar como lobista contra o governo brasileiro. O Elô, você falou que o Itamaraty ia responder. Respondeu. Acabou de sair a nota do Itamaraty. A gente tem em mãos aqui. A gente daqui a pouco vai colocar na tela. Elô cantou a bola apareceu. Foi rapidinho. Aqui, Elô, manifestação... acabou de chegar no meu telefone aqui também. Pois é, piscou aqui pra gente também. Diz a nota, daqui a pouco a gente põe na tela. O governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito da ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte brasileira. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplado na Constituição Federal Brasileira de 88. O primeiro parágrafo, Elô, diz, né, o Departamento de Estado está protegendo empresas privadas daquele país que não querem cumprir decisões da Suprema Corte Brasileira, apesar de terem atividade no Brasil. Então, elas que se retirem do Brasil. O que você tinha acabado de falar. Pois é. Respeitar a lei daqui. Pois é. Tem Agora, outros trechos repete aqui. o segundo parágrafo aí, que é muito bom o começo. Rejeita, como é que é? O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. Né? E diz mais, hein? A manifestação do Departamento de Estado, só para quem chegou agora, a Câmara lá dos Estados Unidos, uma comissão, aprovou um projeto que pode, né, ter consequências para o Alexandre de Moraes e outras autoridades, e aí a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil fez fanfarra, né? Fez um auê danado e publicou uma nota. Publicou um tweet. Então diz aqui a nota do Itamaraty: a manifestação do Departamento de Estado lá dos Estados Unidos, distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. A liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os devidos preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Eu acho que a nota está firme e está forte. Sim. Né? Daqui a pouco a gente vai trazer. E tem um último parágrafo, não sei se é muita coisa, Gabi, para a gente ler tudo assim de uma vez, mas eu vou ler aqui o último. O Estado brasileiro e suas instituições foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições de 2022 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário. Então está dizendo que o Estado brasileiro já tinha sido alvo de uma orquestração antidemocrática e que essa ação judicial de agora é reação a esta orquestração. Então é importante colocar as coisas nos seus lugares. Nota firme. Nota bem firme, é isso aí. Também... E esse é o trabalho que o Itamaraty vem fazendo há meses. De deixar muito claro para interlocutores nos Estados Unidos, não só políticos, mas diplomatas, formadores de opinião. A gente viu, saiu a coisa de um mês,
há 2 artigos que foram publicados, escritos por formadores de opinião dos Estados Unidos, esclarecendo o que aconteceu aqui no Brasil, o que foi a tentativa de golpe. Então, esse trabalho também de, vamos dizer assim, da cozinha da formação da opinião pública também está sendo feito há meses. E essa nota reflete, claro, a indignação que todos nós sentimos ao ver essa tentativa absurda de legislar o país alheio, né? Isso, assim, é inacreditável, né? É, intervenção como nunca visto, né? Fora os tanques de 64, não havia. E agora é uma intervenção moderna, claro, via notas, Twitter e etc. Mas é pesada, né? É uma intervenção direta, inclusive já visando o processo eleitoral de 2026. Sim. Então, Itamaraty fez uma nota firme, o presidente Lula ainda não falou sobre isso, né? Deixou o seu serviço diplomático, o seu não, o nosso, né? O serviço diplomático falar sobre esse ataque. É um ataque dos Estados Unidos. Vai se pronunciar também, porque tem se pronunciado a respeito. Agora, a Elô tocou num ponto que é muito importante, que a gente não estava dando muita bola. Quem está financiando essa operação? O Eduardo está, como deputado, fazendo lobby contra o país dele, um representante do Congresso Nacional. Isso é importantíssimo esclarecer. Teve uma reação, Chico, por parte do deputado Guilherme Boulos, né, a respeito disso. Ele falou também? Sobre isso, ele, sim, na verdade, ele acionou mais do que falou, né? Sim. Ele acionou a PGR porque justamente é o que a gente está falando, né? Atenta contra a soberania nacional e essa é a justificativa quando ele entra com essa ação. Então ele diz, aí a gente está vendo na tela o tweet do Guilherme Boulos dizendo: acabamos de acionar a PGR contra o Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. E aí ele chama ele de bananinha, né? O bananinha patriota, ele ainda usa o patriota entre aspas, está nos Estados Unidos conspirando abertamente contra o Brasil, abanando o rabo para Trump e fica por isso inadmissível. Nós vamos para cima, é o que diz o Guilherme Boulos aqui, já, enfim, informando que está entrando uma ação na PGR. Papel de um parlamentar, eu questionar acho que isso. Eu acho que esse questionamento é vital. Isso é crime de lesa pátria? Isso tem que ser investigado. O sujeito eleito pelo povo brasileiro pode ir para um país fora da sua fronteira para pedir para esse país que passe leis que atinjam as nossas instituições, porque quando ele faz isso com Alexandre de Moraes, nesse nível em que a discussão já chegou, não é a pessoa do Alexandre de Moraes, é a instituição Supremo Tribunal Federal, são as decisões da nossa Suprema Corte que ele está tentando fazer com que sejam tratadas como atos ilegais nos Estados Unidos. Então isso tem que ser investigado pelas autoridades brasileiras. E se já é muito o que está fazendo o Eduardo Bolsonaro, assim, muito absurdo, eu mostrei aqui no começo do programa o outro patriota de Araque aí, o Marcos Duval, que tinha mania de dizer que era da SWAT, pedindo literalmente a invasão dos Estados Unidos. Esse aí já apelou, Elô. O Eduardo Bolsonaro está tentando costurar o que o Chico está chamando de uma intervenção dos novos tempos, né? É uma intervenção via Big Techs, junta Elon Musk com o Departamento de Estado e tal. O Marcos Duval está achando que está ainda nos anos 60, é mais toscão e tal. A gente tem o vídeo, né, para rodar de novo, talvez valesse a pena, né, nesse momento a gente voltar. Vale a pena esse trecho da fala dele pedindo, né, para os americanos invadirem o Brasil. Vamos lá, Marcos Duval. Pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Parece quase um meme, porque ele dá uma travada. Está meio alterado, né? Ele sozinho eu não consigo. Eu acho que ele não passa no exame antidoping, não. Pode estar alterado, pode estar louco, pode estar dopado, pode ser o que for, mas eu acho que ele tem que estar atrás das grades, porque ele está fazendo um crime. Ele pedir a invasão do nosso país por parte de um outro país. Isso é crime. Ele tem que ser preso, ele não pode ficar solto. E ele que está com as redes dele derrubadas. Isso foi numa entrevista que ele deu, porque é assim que ele arranja uma maneira de estar nas mídias sociais, né? Porque as redes dele não estão em operação, foram derrubadas por causa dos absurdos que ele estava propagando nelas. Então esse cara tem que ser preso. Está quase pedindo para ser preso. Ele é o que tenta gravar o Alexandre de Moraes, não é isso? Naquela operação com
com o Bolsonaro. Isso. Ele tenta cavar lá uma fala do Alexandre de Moraes para implicá-lo na justiça. Ali pautado pelo Bolsonaro depois do encontro dos dois. Então ele já vem de missões, né, sujas há tempo. Vamos chamar o Jamil Chad aqui na nossa conversa, que também está acompanhando bem de perto ali nos Estados Unidos. Jamil, boa noite. Boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso, mas é porque justamente na hora que nós estávamos entrando, o governo brasileiro respondeu ao Departamento de Estado norte-americano numa nota oficial, uma nota que inclusive foge um pouco, eu diria, do padrão, pelo menos que o governo queria adotar, de não responder às provocações de Donald Trump, de não dar respostas, vamos dizer assim, imediatas e deixar as coisas, pelo menos, assentarem para que depois uma resposta fosse dada. Mas neste caso específico, essa nota que vocês leram justamente nas redes sociais do Departamento de Estado norte-americano, ela, obviamente, ela é muito complicada por vários aspectos, mas, acima de tudo, segundo o governo brasileiro, a nota divulgada agora pelo Palácio do Planalto, dizendo que o Departamento de Estado distorce, basicamente, os fatos. Essa é a palavra que é colocada, distorção dos fatos. O governo brasileiro também diz que foi alvo, que o Estado brasileiro e as instituições democráticas foram alvo de uma tentativa de golpe de Estado e que também foram alvo, obviamente, tudo que a gente já sabe, de uma manobra orquestrada também nas redes sociais. Então, é uma resposta, eu diria, enfática, dura do governo brasileiro em relação a uma ameaça. A gente não pode ler essa declaração do Departamento de Estado senão como uma ameaça, né? Ela não é olha, gente, nós estamos preocupados com a liberdade de expressão no Brasil. Não é isso. O que foi feito ali pelo Departamento de Estado foi uma ameaça ao Brasil, dizendo, estamos atentos, um passo em falso, tomaremos providências. É isso que o Departamento de Estado norte-americano estava dizendo. Ali, como se coloca, intervenções do século XXI são colocadas dessa forma. O governo brasileiro respondendo de uma forma dura, direta e bastante enfático, dizendo que, basicamente, a liberdade de expressão no Brasil é, sim, respeitada, a liberdade de expressão é, sim, respeitada, mas que todos esses elementos precisam ser considerados. Queria só fazer um parênteses aqui, perdão, em todos esses casos que nós tivemos essa semana, Elon Musk nas redes sociais, o processo da Rumble e das empresas do Trump na corte na Flórida, todos esses elementos trazem distorções profundas sobre o que acontece no Brasil. O Brasil é apresentado como um país onde existe praticamente uma ditadura e uma censura plena. Isso é o que é colocado. Só para vocês terem uma ideia, e aí a gente entende o tamanho da manipulação que é feita pelo lado da extrema-direita. Olha só, gente, eu só vou dar esse exemplo e eu acho que vocês todos vão entender esse exemplo. No processo, nas cortes na Flórida, contra Alexandre de Moraes, nesse processo que é liderado pela Rumble e pelas empresas de mídia de Donald Trump, eles falam que Alexandre de Moraes foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo vice-presidente de um governo petista. Eles não contam que foi um vice-presidente que deu um golpe. Temer. Foi o Temer. Espertinho, Acho que hein? com isso, assim, não precisa ver o resto da ação. Com isso, você Não entende o grau da manipulação que é utilizada, dizendo que, basicamente, Alexandre de Moraes é do PT. Basicamente, Alexandre de Moraes é do governo. Eles não contam que houve um golpe, um impeachment da Dilma, e que o vice-presidente foi o instrumento, justamente, e que depois indicou Alexandre de Moraes. Não há nenhum relato sobre isso, obviamente. Queria só também fazer um parênteses, Gabi, eu acompanhei a hora inteira de debates no comitê do Congresso americano, da Câmara, e foi extremamente interessante. Interessante, de um lado, por ouvir dos republicanos, que obviamente estão muito preocupados com a censura no Brasil, mas quando eles foram questionados por uma democrata, perguntando e a censura e os ataques de Donald Trump em relação à imprensa americana, não estamos falando de imprensa estrangeira, imprensa americana,
o deputado responsável disse, não, mas isso não é o escopo dessa lei. Por favor, mesmo, se a senhora quiser tratar disso, trata em outra forma. Não é aqui. Né? Então, assim, de uma forma muito clara. E um outro aspecto muito inteligente dos democratas, não sei se vai funcionar, mas inteligente, dizendo o seguinte, olha, tá bem, vamos lá, vamos com essa lei. Mas nesse processo agora, até o plenário, a votação do plenário, a gente queria colocar uma emenda que diz o seguinte, que também gostaríamos de punir e, basicamente, impedir a entrada em território nacional de ditadores estrangeiros que prendam jornalistas americanos. E aí tem um específico, Vladimir Putin, que prendeu o jornalista do Wall Street Journal. Né? Então, olha só, obviamente uma tentativa dos democratas dizer o quê? Querem passar essa lei? Vamos passar também contra o amigo do teu chefe, que é o Donald Trump. Não sei se vai funcionar, mas vocês veem aí que, obviamente, essa lei é repleta de incoerências. Jamil, nossa gente, que coisa, né? Jamil traz aqui ainda mais informações. A gente até trouxe agora há pouco um trecho aqui de um republicano também, um contrassenso e tal, mas queria te ouvir sobre um senador, né? A gente estava falando aqui do Marcos Duval, um senador em exercício no mandato dele, pedindo para os americanos invadirem o Brasil e, ao mesmo tempo, também o Eduardo Bolsonaro dizendo que é o articulador dessa história. Por mais, a gente já estava aqui até levantando a possibilidade de ele estar usando o dinheiro do mandato para comprar as passagens e tal. Ainda que não esteja, ele está usando o tempo do mandato dele, que ele deveria estar aqui no Brasil, né, defendendo ali no Congresso e trabalhando para os interesses dos brasileiros. E ele está lá fora, né, trabalhando aqui, servindo ao que ele chama de censura e liberdade de expressão. Então, enfim, queria te ouvir sobre esses dois em específico bolsonaristas que estão falando a respeito disso. E agindo, né? Antes de mais nada, eu desconhecia o caráter patriótico de uma intervenção estrangeira. Mas, enfim, deve ser uma nova modalidade, né, de patriotismo. Foi instaurada no governo Trump, Jamil. Foi instaurada no governo Trump. Ah, claro, verdade, Gabi, obrigado pelo esclarecimento. Mas a verdade é o seguinte, que essas pessoas não têm nenhuma relação de compromisso com a soberania brasileira. Porque quando você faz um pedido como esse, ou você acha que haverá uma intervenção estrangeira e vai ser estabelecido um governo, mais uma vez, soberano, independente? Claro que não, né? Isso não existe. Agora, pedir a intervenção estrangeira, eu não sei qual é o procedimento dentro do Senado, mas, sinceramente, alguma resposta precisa ser dada. Não é possível que alguém possa promover, a partir do seu lugar de privilégio, que é um assento do Senado, um pedido, uma intervenção estrangeira. Um outro aspecto dessa história é Eduardo Bolsonaro ir aos Estados Unidos 3 vezes em um mês, posse. Depois voltou aos Estados Unidos durante esse período e ainda voltou agora para a CPEC, que é a Conferência Ultraconservadora, tudo isso no espaço de um mês, fazendo sempre esse lobby. E o fato dele dizer abertamente que faz esse lobby é também algo que eu colocaria, eu diria, da mesma dimensão de preocupação, porque claro que o lobby existe, claro que as conexões entre esses governos existem, e claro que nós sabemos que a extrema-direita é globalizada e ela atua de forma globalizada. Agora, quem é que pagou por essas viagens? Como que foi feito esses contatos? Se isso passou, obviamente, por algum tipo de autorização do presidente da Câmara, o que é que aconteceu para que essas 3 viagens tivessem acontecido? Talvez uma delas, então, foi com os recursos próprios, para a posse de Donald Trump. Ok. E as outras 2 viagens? Eu quero contar, Gabi, uma coisa que aconteceu agora comigo lá no UOL, porque é muito curioso. Olha só, Donald Trump, não, perdão, Eduardo Bolsonaro fez essa viagem e se encontrou com deputados trumpistas, e ele sempre levou ao lado dele Paulo Figueiredo, né? Neto de João Figueiredo. Paulo Figueiredo vai a essas reuniões para pedir que se instaure algum tipo de procedimento contra o Brasil, porque no Brasil há censura. Ele é o neto de um ditador. Tá? Ele é um neto... Foragido da lei. Isso. E ainda foragido da lei, investigado pela Polícia Federal por participação numa tentativa de golpe de Estado. Eu coloquei isso na minha matéria, eu
que ele é neto do ditador João Figueiredo, a minha caixa está sendo bombardeada porque eu não entendi que João Figueiredo não é um ditador. Aí eu me pergunto, eu perdido já com essa história, porque afinal de contas, se a gente fala que a ditadura no Brasil durou de 64 a 85, quem comandou o país nesse período era o quê então? Um democrata? Não estou entendendo, eu me perdi agora nessa... Ou seja, temos algo muito sério acontecendo no país, nós precisamos restabelecer os fatos. Os fatos precisam ser restabelecidos de 64 a 85, mas também do que aconteceu mais recentemente com uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Caso contrário, se de novo nós partimos para uma anistia daqui a vários anos, ou talvez não tantos anos assim, nós vamos estar de novo dizendo, não, na verdade o governo Bolsonaro foi um governo progressista, liberal, defensor das liberdades. Jamil, muito obrigada por hoje. Elô também, Elô Vilela, obrigada. A gente se vê em breve, gente, porque olha, vai piorar, né? Ontem a gente já falou, vai piorar. Só acrescentar uma coisa. Vai, Elô. Para esses caras, comitê de ética da Câmara e Lei de Segurança Nacional. Saudades Comitê de Ética, né? Democrático de direito. Deveria, urgentemente, Elô. É isso. Obrigado, Elô e Jamil. E patriotas somos nós aqui, ó. Verde e amarelo aqui na tela. Exatamente. E o Chico também ali, ó, combinando. Lembrando. Valeu, Elô. Bando de canalha, né? Como é que pode se dizer patriota? Eu ia fazer uma pergunta, mas daí a gente pode fazer a hora que o nosso próximo convidado chegar aqui, né? Leandro Demore está chegando, é isso, Gabi? Está entre nós, já está entre nós. Abre-se a porta do estúdio. A porta da esperança está aberta. Entre nós. Mais um patriota vestido de verde. Eu vou pedir intervenção também. Tudo bom, Demore? E aí, molecada? Você sabe que eu ia fazer uma pergunta, posso aproveitar e já fazer com o Demore? Tá? Claro. Do que vive o Paulo Figueiredo? Ele está lá nos Estados Unidos. Ele é colunista de algum meio de comunicação? Acho que não. Você lembra que, aliás, teve um processo dele aqui, que ele foi sócio do Trump num hotel no Rio de Janeiro? Vocês lembram dessa história? Sim. Ele foi sócio de um empreendimento imobiliário no Rio de Janeiro, que era para ser um hotel, acho que era para ser um Trump Hotel, uma coisa assim. Deu um rolo feio. Deu um calote gigante, um monte de gente prejudicada e tal. Ele chegou a ser... Tem uma matéria grande do El País na época sobre isso. Então é um personagem que pode ter guardado dinheiro em algum momento da vida, né? Ele tem um canal dele hoje no YouTube. Tem um canal dele. Com quase 500 mil inscritos. Então, talvez ele viva desse canal especificamente, né? E vive de conspirar contra o Brasil, né? Porque assim, ninguém tem culpa de ser neto de um ditador, ele não escolheu. Isso. Agora, ele não é só neto, ele reivindica a herança política do avô. Professa, então, né? Ele professa e se falando coloca. De censura, né? Pois Vai ao Congresso americano falando de censura. O outro, Eduardo Bolsonaro, viaja com dinheiro da ditadura brasileira. 3 vezes esse mês. Com dinheiro da ditadura brasileira. Uma ditadura boa, né? Que paga a passagem dele para ele falar mal lá. Paga a passagem, fica em hotelzinho, 3 vezes no mês já. A gente tá pagando essa história. É uma ditadura incrível, né? Que bela ditadura. Não, aí alguém lembrou como eles manipulam, né? Foi o Jamil que disse que o Alexandre de Moraes, segundo o pessoal lá dos republicanos, Alexandre de Moraes que foi indicado para o Supremo por um vice-presidente do governo petista. O Eduardo Bolsonaro, quando foi fazer o discurso lá na convenção conservadora, disse: o meu pai foi denunciado pelo procurador-geral do governo socialista do Brasil. Jogaram na confusão, como se o procurador-geral fosse uma parte do governo. Isso, né? Exato. Mas eles fizeram isso no ano passado também com a questão do Twitter, do bloqueio do Twitter. A maneira como eles empacotavam a história nos Estados Unidos, e até o próprio, aquele jornalista, pistoleiro de aluguel, aquele Michael Schellenberger, lembra que ele falou que em um determinado momento o governo brasileiro censura Twitter, depois ele teve que voltar atrás e se desmentir. Sim. Não é o governo, é o judiciário. Mas é uma confusão feita de propósito. Esse comitê, aliás, eu estava antes do programa olhando o site do comitê esse dos Estados Unidos, esse comitê de justiça. E ele é dominado por republicanos, não só republicanos trumpistas, porque tem uma parte dos republicanos que não são trumpistas porque entenderam que o Trump está sequestrando lá o partido, né? E, na verdade, Rodrigo, olha só que curioso, desde o ano passado, desde 2023, esse comitê vem sendo usado, como os americanos falam, né, weaponizando, né, usando como arma a liberdade de expressão para fazer guerra política. Olha o que eles fizeram desde 2023. Documentos revelam que o FBI agiu com a inteligência ucraniana para censurar
americanos na Ucrânia. Jordan Prestes, que é um dos presidentes desse comitê, diz que a União Europeia faz atentado para censurar cidadão norte-americano Elon Musk. O comitê diz que Biden usou mídias sociais para censurar norte-americanos no exterior. Então, essa pauta de agora, ela não foi criada para o Brasil. O comitê foi montado para usar essa ideia da liberdade de expressão para usar como arma política na Ucrânia, contra a família Biden, em outros países. Também. Então, contra a União Europeia. Então, o Brasil é mais um capítulo dessa história, né? E aí, só uma coisa interessante, você falou do canal do Figueiredo, eu fui dar uma olhada nas redes sociais dele antes, porque estava tudo muito confuso antes da gente começar o programa, a gente fez a reunião ali fora, né, para organizar o programa, e até eu mesmo, quando li rapidamente a manchete, tinha entendido que a lei tinha sido aprovada. O Paulo Figueiredo publicou isso hoje. Câmara aprova a lei para censurar Moraes. Não, isso é aprovação em um comitê dos Estados Unidos. Isso ainda precisa ir para a Câmara, precisa ir para o Senado. Eu até separei aqui... Isso é tipo a CCJ, como se tivesse aprovado na CCJ brasileira. Que eles controlam. Eu separei aqui, a maioria, até estou com um print aqui, a maioria dessa comissão é de republicanos. Os democratas têm minoria. Então, é para onde eles mandam todos os projetos mais polêmicos para usar como arma de luta política pela extrema-direita. Eles mandam para lá porque sabem que vai passar como é no Brasil. A CCJ hoje é dominada pela extrema-direita. A deputada Carolina Detoni é a presidente da CCJ. Então, é assim que estamos. Não é uma lei que foi criada para o Moraes, para o Brasil, e tanto não é assim, e a importância disso pra gente é grande, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, New York Times e Washington Post, eu dei uma olhada nos sites agora, nenhum deles, não é que não está na capa, até o momento que eu entrei no ar, nenhum deles tinha sequer dado notícia sobre isso. Então isso não é uma grande questão, ninguém está olhando o que está acontecendo neste comitê nos Estados Unidos, é uma questão menor para o público que consome notícia nos Estados Unidos. Agora, para a gente, é uma questão séria, o Itamaraty foi para cima e a gente vai ver essa história andar aí durante muito tempo ainda. Eu estava olhando aqui para ver se saiu alguma novidade a respeito disso, mas aparentemente, até o momento, não. No New York Times, não. Agora, aqui, Demori, a gente estava agora há pouco falando sobre um possível pronunciamento do presidente Lula a respeito disso. O Itamaraty já se pronunciou, a gente leu a nota aqui no ar. Mas o presidente Lula fez uma crítica ali, ainda que velada, né, ao Donald Trump, durante a reunião do BRICS, que esse ano o BRICS é presidido aqui pelo Brasil. O Lula não citou o Donald Trump, mas ele fez uma referência e sugeriu que os Estados Unidos estão apostando no caos. A gente tem esse trecho da fala do Lula também para a gente assistir? Vamos lá? Bora. O recurso ao unitarismo solapa a ordem internacional. Quem aposta no caos e na imprevisibilidade se afasta dos compromissos coletivos que a humanidade precisa urgentemente assumir. Negociar com base na lei do mais forte é um atalho perigoso para a instabilidade e para a guerra. Sabotar os trabalhos da Organização Mundial da Saúde é um erro com sérias consequências. Fortalecer a arquitetura global de saúde, com a OMS em seu centro, é fundamental para garantir o justo e equitativo acesso aos medicamentos e vacinas necessários ao desenvolvimento sustentável de nossos países. Um recado forte, né? Bateu em várias ações do Trump, retirar os Estados Unidos, porque o Trump está retirando os Estados Unidos de órgãos de multilateralismo, como disse o Lula aí, né? Então, Organização Mundial de Saúde, Acordo de Paris, que tem a ver com o clima, os Estados Unidos vão bombardear a COP30, estão contra. Conselho de Direitos Humanos da ONU. Conselho de Direitos Humanos. A Organização Mundial do Comércio está esvaziando também. Então, quer dizer, ações dessa do Trump acabam jogando o Brasil mais para dentro do BRICS ainda. Você ataca o Brasil vai, vou me aproximar mais do BRICS, vou fazer aliança com quem não está querendo atacar o meu judiciário, né? Então, é um movimento que, a médio prazo, destrói a capacidade de liderança dos Estados Unidos no mundo ocidental. É isso que nós estamos vendo acontecer. Dá uma pressionada, né? Como, Gabi? Ou pelo menos dá uma pressionada nisso, né? Você queria falar. O Demori citou o empreendimento imobiliário que o Trump era sócio do Paulo Figueiredo, que foi embargado, vetado por conta de... Era um rolo atrás de outro. Falta de licença, origem da grana, 120 milhões de dólares. Era para ser inaugurado em 2016. Isso, lá atrás. Para a Olimpíada.
Não deu porque as origens da grana foram descobrindo barbaridade. Ficou, ninguém sabe mais disso. Até uma boa pauta aí quicando na área. Mas aí, porque o Paulo Figueiredo ele fica rico com negócios imobiliários na Barra, com a ajuda da milicada amiga do avô. Ele faz fortuna aí. Jornalismo era ali, uma desculpa para incendiar a extrema-direita brasileira. Ele faz fortuna com empreendimentos lá na Barra da Tijuca. Pegando toda aquela milicada amiga do Figueiredo, que estava na construção civil do Rio de Janeiro, e dá uma impulsionada nos negócios dele. Falta fazer um perfil mais detalhado desse Paulo. É o Nepo Baby do golpe, né? Total. Nepo Baby do golpe. Ele sabe herdar o avô, né, que é o último ditador, o último dos ditadores, estava fresquinho aí até os anos 80, e fazer negócio disso. Bom, 120 milhões de dólares, se a gente for puxar para hoje no câmbio e atualização monetária, a gente pode estar falando de uma coisa perto de 1 bi, né? De reais. Perto de 1 bilhão de reais. Vamos imaginar que uma parte desse dinheiro foi guardado, né, num pé de meia, então a resposta de como se sustenta pode estar nessa história, né? Agora, sabe que ontem à noite eu estava falando com uma pessoa que está muito por dentro desse assunto, e a pessoa me disse o seguinte, olha, tudo o que eles querem é que o Itamaraty responda. E eu fiquei torcendo hoje de manhã, até a gente falou com o Jamil de manhã. Responda ao Trump. E o Jamil até hoje pela manhã analisou também, pode ser um erro muito grande se o Itamaraty responder, porque por enquanto isso está em cima do Alexandre de Moraes, né? Aqueles ataques ao Alexandre de Moraes. Agora, talvez a coisa tenha mudado de figura, porque se essa lei for adiante, ela não é, como querem fazer, criar uma lei contra o Alexandre de Moraes. Você imagina qualquer órgão público, vamos imaginar o seguinte, Polícia Federal faz uma operação. E essa operação, de algum modo, depois vai envolver o Ministério Público. Exato. E vai envolver um juiz que não seja no STF, um outro juiz, um TJ. A primeira instância da Justiça Federal. Uma primeira instância, Justiça Federal, em qualquer outro lugar. Todas essas pessoas, se eventualmente forem enquadradas em estarem impedindo um cidadão norte-americano de livremente se expressar, você pode ter aí 100, 200, 300 cidadãos brasileiros impedidos de entrar nos Estados Unidos. Sim. É isso que pode pegar essa história, né? Então, a gente está adiante agora, eu estou muito preocupado, assim, Rodrigo, estou muito pessimista com isso, porque eu tinha uma esperança até umas semanas atrás, falando com uma outra pessoa que trabalha nessa questão da liberdade de expressão na Europa, eu falei, olha, o Brasil vai se apoiar muito na legislação, para a gente discutir regulação de plataformas sociais, na legislação canadense, australiana, da Grã-Bretanha e europeia. E essa pessoa me falou, o Trump vai fazer os europeus recuarem. E eu falei para ela, não vai. E aí ele falou, por que não vai? Eu falei, cara, porque isso levou anos, foi aprovado no Parlamento Europeu, teve votação, não é uma coisa simples, tem múltiplos interesses ali. O que é que aconteceu na semana? Duas notícias já, a União Europeia já está recuando. A União Europeia parece nas cordas e muito preocupada com também a questão da Ucrânia, porque o Trump falou, olha, eu decido aqui. Vocês viram o vídeo do Macron? Do Trump com o Macron? O Trump falou, não, nós bancamos a guerra, nós precisamos de dinheiro de volta, aqui nós bancamos sozinho. O Macron sentado do lado dele, parecia uma criança. Aí o Macron chama ele e fala assim, não, mas nós pagamos também, né? Só para deixar claro que a França também pagou. Parecia uma criança do lado do papai e o Trump faz uma cara tipo assim... Deixa o menino falar, né? Fica na tua aí. Falando com amigos que moram na fronteira com a Rússia, na Noruega, lá no extremo norte, estão muito preocupados, porque se o Trump sai da OTAN, os Estados Unidos têm o porta-aviões de Gerald Ford que tá aportado na Noruega, sai e volta, até fiz imagens disso 2 anos atrás, já desde que começou a guerra na Ucrânia, porque a Noruega faz fronteira seca com a Rússia no extremo norte. A Noruega, por exemplo, não tem questão nenhuma de se defender. Nenhuma, zero. Ela é um país que tem um exército muito pequeno e depende dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos se retiram ali e falam, olha, agora a gente aí, cada um com seus problemas, você se vira aí. O Putin pode dar um passo para dentro do território norueguês e eventualmente ninguém vai fazer nada. Ele rifa por Putin. Total. Exato. Então eu acho que assim, o Brasil entra numa rota muito perigosa. A Noruega se manifestou muito recentemente em relação à Ucrânia. Exato. Então, assim, a gente tem que ter noção, nossa comunidade, que o Brasil, ele está na alça de mira. Assim, não é brincadeira.
tem bravatas e cortinas de fumaça no meio, mas a gente não pode cair na esparrela pelo Trump ser um cara caricato, né, Rodrigo? Que ele faz isso e é só caricatura, é só bobagem. Não, a gente tá vendo o cara ir pra cima mesmo. Tem até quem aposte nessa contramão do que você está falando, Demore, de que o Trump pode dar até uma ajudinha na popularidade do governo Lula, assim, que tá atacando muito, de repente, tendo umas respostas agora, o Itamaraty subiu um pouquinho o tom, de repente, isso pode ter até alguma influência ali. Eu acho que tem um padrão bem específico que a gente está falando aqui de inflação de alimentos e tal, e esse é o principal impacto. Mas, de repente, a depender das respostas do Lula, a gente pode... Eu acho que o Lula não falou e talvez nem fale porque ele não pode ficar respondendo ao segundo escalão dos Estados Unidos, o terceiro escalão, né? Mas bateu em Big Tech... ele bateu, mas foi indiretamente. Mas nesse episódio específico dessa lei aí do Xandão, é uma lei de uma comissão dos estados, lá da Câmara dos Estados Unidos, e depois foi um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos que falou. Então, o presidente brasileiro não pode debater com os, como diz o Lula uma vez, com o sub do sub, né? Se os Estados Unidos se pronunciarem num nível presidencial, aí o Lula entra. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Em outros tempos, Gabi, eu entendo que você quer falar em relação a isso. Em outros tempos, quando a imensa maioria da população brasileira não era tão vira-lata, um discurso, digamos agora, patriota por parte do Lula, clamando a nação, teria ressonância. Mas está todo mundo entregue. Todo mundo lambendo os pés ali de qualquer um, todo mundo virou vira-lata, em certo sentido. Ou pelo menos 30% da população. 30% de vira-latas. Então não com tem todo mais... respeito aos vira-latas, né? Porque não merecem isso. Não merece isso. O Marcos Duval não é assim, é um horror, né? Isso aí Exato, mas acho que não tem tanto efeito por isso, né? Vamos trazer alguns trechos de entrevista do Bolsonaro ontem para Léo Dias? Léo Dias. Mas aqui para começar essa história... Teve um trecho específico, porque, assim, gente, 2 horas de entrevista. Sei quem é que teve o estômago para assistir. William De Luca. William De Luca eu sei que teve. A gente teve essa conversa, foi ali guerreiro, 2 horas, sei lá, de quantos absurdos que a gente teve. Mas um dos assuntos foi o filme Ainda Estou Aqui, né? Que está concorrendo ao Oscar, e o Bolsonaro disse que, olha só, é muito boa a autoestima, né? Assim, ele falou, esse filme tinha que começar comigo, tinha que começar com ele, porque ele cresceu numa região onde a família Paiva tinha uma fazenda. E por algum motivo, o Bolsonaro tinha muita raiva da família Paiva. Então, ele a gente já falou aqui a respeito disso várias vezes, ele cuspiu no busto do Rubens Paiva lá no Congresso Nacional, né? Então... Ele foi questionado se ele assistiu ao filme, se ele não assistiu ao filme, e ele disse que não tem tempo de ver filme e também que ler livro é quase impossível. Para ele, sim. Eu não fiquei muito surpresa, né, com essa informação também. Nada. Agora, diga, Chico. Não, porque eu lembrei daquela foto, se ele aparecer no filme, tinha que ser segurando aquela traíra, que ele e o pai... Não, a gente até falou durante a nossa reunião... Uma traíra segurando outra, no caso. 2 traíras. Porque, assim, só para esclarecer, ele e o Rubens Paiva são da mesma região. A família Bolsonaro é da região do Vale do Ribeira. Olha aí. Olha o Bolsonaro. Foi nessa época que ele conheceu o Rubens Paiva, tá segurando uma traíra e segurando outra traíra. Então é a foto, isso aí não é inteligência artificial, né? Isso aí é a foto da infância do Bolsonaro no Vale do Ribeira, na região sul do estado de São Paulo, né, Gabi? Mas daí ele disse que ele não assistiu o filme porque ele não tem tempo e que ele devia estar no filme, porque ele estava lá desde aquela época já em disputa. Aliás, ele mente, né? Porque ele inventou uma guerra dele, uma guerrilha dele com o Lamarca. Isso. E não tem idade, não bate. Não bate. Ele estava segurando a traíra. E o Lamarca já estava na guerrilha. Ele inventou que ele estava combatendo os guerrilheiros. Combatendo os guerrilheiros no Vale do Paraíba. Porque tudo aconteceu ali. Ali também a VPR atuou ali, né? Mas o grupo do Lamarca. Baita de uma mentira. O cara não tinha idade para estar... Ele não consegue mal segurar a traíra, coitado. Aliás, tinha porte de atleta ainda. Não tinha. Que bom seria para o Brasil se ele tivesse passado a vida segurando a traíra lá no Vale do Ribeira, né? Estaríamos salvos. Teria sido melhor para o Brasil. Pois é. Mas ele, que diz conhecer, né, a história da família Paiva, ele podia tirar um tempinho até aqui para ver aqui com a gente no SL, assistir a entrevista da Juliana. Foi demais, hein? Assisti ontem boa parte da entrevista. Muito boa mesmo. A nossa comunidade compareceu em peso, né? Mais de 45 mil pessoas acompanharam. Mais de 60 mil viram até agora. Né? 45 mil foi no ao vivo. 45 mil ao vivo e 160 mil pessoas assistiram ontem. Olha, sensacional. Passaram para ver lá. E quem não viu, hein? Pode ver.
Olha, a gente está muito bonzinho, né? Eu acho que... O gerente endoidou e está liberando. O gerente, Eduardo Moreira. Endoidou. Replay liberado. É isso. Gente, a gente teve revelações ali, inéditas, declarações que tanto a Vera quanto o Marcelo Rubens Paiva nunca tinham dado. Aliás, o Marcelo Rubens Paiva estava aqui ontem, conversando, né, ao vivo com a Juliana e com o Eduardo também, e falando sobre o lançamento do livro dela, O Crime Sem Castigo também. E a gente vai, sim, Chico Sá, liberar o replay. Aliás, já está liberado. Oba! Já está liberado, não é isso, Demore? Está liberado. E não percam, porque depois vai só para a plataforma do ICL, só para quem é membro do ICL. Esses eventos a gente faz sempre exclusivo, gratuitos. São eventos que chamam muita gente para temas que geralmente não estão muito no radar. Nesse caso aqui é um tema que está no radar, mas a gente também pegou um outro ângulo, uma entrevista exclusiva com a Vera e com o Marcelo, depois o Marcelo entrou ao vivo. O lançamento do livro da Ju, que é uma pesquisa jornalística de quase uma década, que traz documentos inéditos, revelações inéditas sobre o caso, que pode ajudar, aliás, o caso vai andar no STF agora. Vejam como a vida imita o vídeo às vezes, né? Muita gente despreza a cultura, não sabe como a cultura... Não existe revolução que não comece sem uma revolução cultural, né, Chico? Exatamente. A ideia estética da revolução, ela precede a revolução em si, sempre, né? Primeiro você vende a ideia, e assim é na política, você vende a ideia, as pessoas gostam da ideia, gostam daquela estética e aí compram a vida material depois, né? E agora o STF, por conta do filme, começou a destravar o processo, estava travado lá há muitos anos, e eventualmente talvez o livro da Ju possa trazer revelações que possam ajudar, inclusive, a ter um bom fim, finalmente, nesse caso, para que essa família tenha uma história, né? Também, um final né, de história. E outras também. Do STF, exato. Então, reflete em outros casos. Para quem não viu, assista, viu, Gabi? Ficou assim, espetacular e tá liberado o replay. Tem o link pra gente aí, né? Tem, icln2.com.br, e vale a pena dizer aqui, porque muita gente pergunta, e aí, a gente tem acesso ao livro da Juliana Dalpiva? Sim, e não só ao livro da Dalpiva, né? A gente tem outros também. O Rodrigo tá pegando aqui. O livro da Juliana Dalpiva vai ser autografado, esse que está em mãos, olha só, Crime Sem Castigo, autografado por ela, para quem, né, entrar para o ICL, para a nossa plataforma. Olha só, hein, a nossa equipe toda. Todo mundo vai segurar um pedacinho aqui. Olha só. Olha só. Aí, livro, vamos agora no do Marcelo. Marcelo Rubens Paiva está no Leandro Demore. Vamos focar. A gente tem agora. Ainda estou aqui, é o do filme. É o livro que baseou o filme, né? Então você vai levar o livro que baseou o filme, uns imãzinhos de geladeira maravilhosos, dizendo, por exemplo, ditadura nunca mais. Você vai levar o livro da Dalpiva autografado. E vai levar este maravilhoso pôster. Sensacional. Vai ser a moldura, né? Da Eunice. Sem a moldura, né? Isso, vai sem a moldura. Mas é um pôster maravilhoso, com fotos da Eunice com o Rubens Paiva. É lindíssimo esse, hein? Várias dessas fotos aparecem no filme, também, né, Gabi? Aquela primeira da direita ali, se a gente conseguir dar o foco no pôster na mão do Chico. Da família de pé, né? Que é bem na parte de cima, ali na direita, é o momento que ela fala, nós vamos sorrir. Vamos sorrir, porque vai o jornalista entrevistar, a essa altura o Rubens Paiva já estava desaparecido. Isso. E aí vai um jornalista entrevistar e eles querem uma foto da família triste. O jornalista dá manchete, né? Dá fatos e fotos. O editor pediu. A culpa é sempre do editor, né? O editor é que pediu, não sou eu. E aí ela fala, nós vamos sorrir. O repórter dá uma forçadinha ali para o fotógrafo, né? Essas fotos, aliás, são aquelas fotos que tem na internet. Eu não sei se o pessoal da produção vai ter na mão, mas essas fotos foram usadas para mostrar para o elenco como eles deveriam se caracterizar como os personagens. E tem fotos que são, Rodrigo, não sei se você viu isso, quase idênticas. Você tem o Celton Mello fazendo essa olhada de trás do carro. Isso é muito legal. Que é muito legal. Eles se caracterizaram muito bem. Assim, a galera que não viu pode procurar na internet. Aí tem as fotos, várias fotos que eles, de certa forma, imitaram, né, para fazer o filme. E são maravilhosas. Então, assim, você pode assistir o replay, a reprise, que vai estar aí no nosso link. ICL N2. N de quê, Gabriela? De nariz? Né? N de N2 de ICL Notícias, segunda edição, claro. N de notícia. N de notícia. N de notícia. E aí, depois, se você quiser se tornar membro ou membra do ICL, você pode ter acesso aos nossos mais de 300 cursos, cupons para fazer compras online, documentários, biblioteca, os debates. Estudar mandarim. Estudar mandarim ou marcenaria. Se quiser, pode. Violão ou IA ou programação de computador, você pode ter tudo lá, né? E aí, temos as imagens. Olha lá que legal. Essa foi a foto que eu falei. Olha só que da legal. Eunice junto com os filhos. Essa cena está reproduzida no filme, né, Gabi? No filme. Exato, essa cena está no filme. Essa foto é espetacular. É uma das mais famosas, né? Isso mesmo. Muito legal.
Aproveita lá, então. Excelente, gente. Acho que, olha, tá bom, né? Tá bom de presentes? Tá bom, né? Tá bom. Então tá, então dá pra, só recapitulando aqui, dá pra reassistir a conversa, a entrevista da Juliana com os dois filhos do Rubens Paiva, Vera e o Marcelo, que é o autor do livro que deu origem ao filme, e também ter acesso aos presentes pra quem assistir e assinar o ICL. Então é isso, QR Code na tela também para você que não quiser digitar ICL2.com.br, aponta o celular. Vai diretão. E já era, já vai direto. Ô, Gabi, dá tempo de falar mais uma coisinha Dá. do Bolsonaro? Porque a gente está falando da ditadura militar que prendeu, torturou, desapareceu com os corpos. O Bolsonaro apoiou tudo isso, disse que mataram pouco, que ele queria que tivessem matado muito mais. Ele falou isso, 30 mil pessoas tinham que ter sido mortas, disse que deveria ter sido fuzilado o Fernando Henrique, entre outras barbaridades. Agora, na tal da entrevista para o Léo Dias, aliás, agradecemos já o Léo Dias por ter cedido, a equipe dele, né, ter cedido as imagens, o Bolsonaro disse que o julgamento na primeira turma é como se fosse uma câmara de gás. Isso me chamou a atenção. Ele comparou a câmara de gás usada, enfim, pelos nazistas. Ele, que é um defensor da ditadura, está se fazendo agora de vítima num processo judicial democrático. Não é com o Ustra, hein, Bolsonaro, que pendurava no pau de arara. Né? Agora ele acha que ele vai ser vítima... Pendurava no pau de arara e chamava as crianças da família do torturado para assistir. Para assistir. Nós temos esse trecho, melhor. né? Vamos colocar o trecho mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, o meu fórum não é Privilegiado. nem esse pessoal que foi condenado. O meu fórum é a primeira instância. Onde o Lula foi julgado? Não foi na 13ª Vara em Curitiba? Por que comigo é diferente? Entendi. Agora você vai para a turma. Tem duas turmas. Tem características. Sim. Se você analisar uma turma com a outra, tá? Essa turma que eu tô tem um apelido, né? Câmara de Gás. Câmara de Gás, é um apelido, que ali entrou ali. Apelido dado por quem? Quem te ouve falar por aí. Só para reforçar que essas imagens foram cedidas pelo canal do Léo Dias. Mas até o Léo Dias pergunta, mas esse apelido foi dado por quem? Hein? Tem um apelido. Porque foi o Bolsonaro que criou isso. Criou agora, ali Criou na hora, aliás. para dar essa manchete mesmo, né? Então é mais uma picaretagem do Bolsonaro. Eu queria saber, Rodrigo, se a Conib se manifestou em relação a isso. No ano passado, quando Lula, primeiro líder mundial, a falar que o que acontecia em Gaza, não a comparar de modo equânime, porque eu aprendi com uma grande pesquisadora sobre tortura e racismo, principalmente no Brasil, que não se compara sofrimentos. Isso é um erro crasso. Você não compara sofrimento. Mas esse aqui sofreu mais, esse sofreu menos. Você não compara sofrimento, né? Mas então lá essa guerra é mais, essa é menos, essa aqui não é a dita branda. No Brasil é a dita branda, então não se compara sofrimentos, né, dona Folha de São Paulo? Na Argentina sim que foi ditadura, no Brasil foi a dita branda, como a Folha falou um tempo atrás. Então não se compara sofrimentos. Mas o Lula falou que o que acontecia em Gaza, já lá atrás, semelhava-se ao Holocausto. Vocês lembram da reação, Rodrigo? Quiseram Lula foi massacrado. Nota, entrevista e tal. Doutores da Conib, que na época levaram o Bolsonaro em 2018 para dar palestra dentro das suas casas, das suas salas. Os senhores não vão fazer nenhuma nota repudiando a comparação do STF no Brasil com a Câmara de Gás em Auschwitz ou Birkenau? Seria importante saber disso, né? Claro. Eu posso, nesse minutinho final, chamar mais um trecho? Por favor, Gabi. Claro. Porque tem o Bolsonaro falando do Mauro Cid, né? Primeiro ele fala que o ataque foi programado pela esquerda. Também, assim, ele foi uma metralhadora ali de mentiras, né? Então eles estão defendendo anistia para militantes de esquerda, é isso? Pois é, olha só que curioso. Foi a esquerda, eles querem anistiar a esquerda. Isso, E tem o do Mauro Cid, que ele fala que foi torturado psicologicamente pelo Alexandre de Moraes nos depoimentos. Vamos assistir? Vamos lá. Ali foi o quê? No meu entender, a minha opinião, armado pela esquerda. Não, mas foi um ato de... Vandalismo. Não de tentativa de golpe. Não de jeito nenhum. Você vai dar golpe num prédio, sem nada, sem presidente, sem arma. É uma tomada do poder. Você entende? É tomar o poder. Tomar o poder é invadir palácios. Você acha que aqueles coitados, com Bíblia na mão, com bandeira do Brasil, vovós... Coitados mais ou menos, né, presidente? Quem estava coordenando esse pessoal? Tinha que ter o comandante. Não, claro que tem. Eu quero saber se o senhor me diga quem é o comandante. Mas não dá para chamá-los de coitados. Não. São pobres coitados. São pobres coitados. Tinha gente que nem teve lá e foi preso. Esse é o trecho em 8 de específico janeiro. que a gente está falando, 8 de janeiro, né? Esse que a gente exibiu aqui, que ele está dizendo, são os pobres coitados. O do Mauro Cid tem também?
A gente não tem esse trecho, mas ele falou sobre isso também. Falou tá? também. A tese dos coitados com os áudios liberados agora domingo no Fantástico acabou, né? Os áudios que foram liberados aí pelos militares estavam no comando do golpe e falam claramente que eles estavam usando aquelas pessoas que estavam lá. Tinha gente que estava acampada lá que sabia que a coisa ia rolar. Tem um áudio de um caminhoneiro que manda pro general Mário Fernandes falando o que a gente faz. A gente fica aqui. A gente se movimenta, a gente fica acampado, a gente vai para Brasília. E eles falando claramente, o esquema é o seguinte, a gente manda essa galera para lá e depois que a gente mandar essa galera para lá, pelo comando de alguém, o Exército e as Forças Armadas vão descer e usar as armas. Eles usam essa palavra, usar as armas. Então a tese da vovozinha com Bíblia acabou. É isso. Gente, vamos nessa, que a gente ainda tem muita coisa pela frente aqui, porque agora tem provocação histórica. Opa! Com a Juliana Del Piva falando sobre o livro, sobre o Crime Sem Castigo. Bacana. Então, o caso Rubens Paiva, ela vai trazer os bastidores dessa história para o nosso querido livro. E é hoje o lançamento em São Paulo do livro. É isso também, no Shopping Higienópolis. Está rolando. Aliás, estamos saindo daqui, estamos indo para lá. É isso aí. É isso. Vamos nessa, então. Demore, Chico, Rodrigo, boa noite para todo mundo. Até amanhã. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Absolutamente impactados, emocionados, revoltados. São algumas das palavras que eu ouvi das pessoas que assistiram ao encontro da Juliana Del Piva com o Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva. Personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está conquistando o mundo, e que entraram em detalhes com a Juliana sobre essa história tão forte, sobre esse crime sem castigo. Muita gente está pedindo, não só para poder assistir de novo, mas para poder chamar os filhos, os pais, para poderem assistir junto a esse encontro da Juliana. E se você perdeu o encontro e quer assistir, eu tenho uma notícia boa para vocês. A gente vai liberar o replay por pouco tempo, mas para que todo mundo tenha essa chance. Essa história contada nesse encontro tem que chegar ao maior número de pessoas possível. E gratuitamente assista esse replay. E a gente vai também permitir que vocês tenham ali todos os presentes que no final do encontro a gente ofereceu para as pessoas em termos de condições para poder comprar o livro que a Juliana Del Piva lançou sobre essa história e todas as outras coisas relacionadas ao ICL. Não perde esse encontro, não.